Uh. Yeah. Uh. Yeah. Uh. Alô, alô, torcida Esperaldina! Um abraço a todos, que todos tenham, né, galera? Uma ótima noite de sexta-feira, porque afinal de contas, sextou. Galera, uma informação no verde aí, Anselmo Ramon estará de volta ao Goiás, estará à disposição do técnico Mancini para o jogo de segunda-feira diante do Botafogo de Ribeirão Preto. E eu quero pedir desculpas, eu sei que são desculpas já tarde, porque na escalação do Goiás contra o Paysandu na final da Copa Verde, sempre eu estava escalando o Anselmo Ramon, galera. E, na verdade, o Anselmo Ramon não estava inscrito para disputar a Copa Verde. Desculpa, viu, galera? Tarde, mas antes tarde do que nunca, né? Galera, agora o que eu quero trazer para vocês aqui? 2 dedinhos de prosa. Um assunto que eu quero trazer para vocês, que a gente ouve muito. Ah, o Goiás não tem dono, o Goiás está desgovernado, ninguém bate a mão na mesa, o Goiás tá sem rumo. Verdade, tá sem rumo, tá desgovernado, tá um carro desgovernado. Mas será que o Goiás realmente não tem dono? Será que o Goiás realmente não tem dono? Sei não, tem. Né? Declarações aí do Vanderlan, que deu a entender. Esses dias para trás, uma entrevista aí, né? Falou até de carta branca pro técnico Mancini dispensar jogadores, sendo que já tinha, né? Então, será que realmente o Goiás não tem dono? Será que realmente o Goiás não tem aquele que manda? Mas nós torcedores, né? Eu tenho certeza que pensa assim, queríamos um que mandasse no Goiás, mas que mandasse, mas que nos desse alegria, nos desse um elenco forte, nos desse times competitivos, elencos competitivos, que sempre punha, que o Goiás sempre punha o Goiás na prateleira de cima. É esse tipo de dono que queríamos. Um dono que a gente poderia cobrar, que a gente poderia falar, né? Um dono voltado para a torcida. Coisa que nós não temos. Coisa que nós não temos. Esses daí, rapaz, pelo amor de Deus, Andrino, péssimo dos péssimos do trabalho dele, ama o Goiás? Você tá brincando comigo? Gente, eu esqueci o nome do CEO, né? Eu esqueci o nome do camarada. Olha para vocês ver tanto que é importante no Goiás esse cargo. Eu só sei que ele era não sei do que da Sport TV, mora muitos anos em Goiás, mas olha para vocês ver tanto que ele é importante que eu esqueci o nome, não tô mentindo para vocês. O cara não aparece, o cara não fala nada. Realmente parece que é um cabide de emprego só no Goiás. Eu esqueci o nome do camarada, para vocês verem tanto que ama o Goiás. Eu já falei isso aqui, sabe quem ama o Goiás? Somos nós. Torcedor, torcedora, torcedor esmeraldino e torcedora esmeraldina. São os verdadeiros amantes, são os verdadeiros que amam o Goiás Esporte Clube. Mas esses daí, CA, o que esses caras fazem? Esse presidente CA, esses outros aí? Gente, na verdade, esse estatuto veio só pra... sabe aquele... Quando a gente falava assim, deu uma reformadinha no Serra Dourada, passou um batonzinho. Esse é a mesma coisa. Esse estatuto só veio pra camuflar, só pra passar um batom aí. Pra ficar mais ou menos bonitinho, mais ou menos bonitinha. Mas eu falar que o Goiás, será que realmente não tem dono? Só que é um dono... que vão falar a verdade, né? Que não preenche nenhuma expectativa de melhoras no Goiás Esporte Clube. Então, quis trazer esses 2 dedos de prosa com vocês, né? Porque esses que estão aí não amam o Goiás não, galera. Pelo amor de Deus. Os caras nem goiano não estão nem isso. Eles não conhecem a história do Goiás.
Eles não conhecem a história do Goiás. Eles não conhecem a história do Goiás. Então, falar que não tem dono, para mim, tem dono sim. Nunca deixaram, nunca. Agora é o seguinte, desgovernado, é um carro desgovernado, é uma bagunça total. Isso até o Vanderlan disse na entrevista, que é uma bagunça total, né? Sem comando, sem nada no Goiás Esporte Clube. Então, falar que o Goiás não tem um dono, não tem um que fala, isso aí eu não acredito e nunca vou acreditar. Sempre vai ter. Sempre vai ter, galera. Sempre vai ter. Só que nós, torcedores, temos que nos unir mais ainda, galera, em prol do Goiás. Mesmo com desânimo, mesmo o time passando raiva, porque ainda acredito que a única peça no Goiás que pode fazer a diferença no Goiás é a torcida, galera. Porque o poder da torcida é muito grande. Ninguém resiste ao poder da torcida. A torcida tira jogador, tira técnico, tira dirigente. Galera, se nós unirmos mesmo em prol do Goiás pra valer, ninguém segura nós, galera. Ninguém segura nós. Como que é isso? Como tem que fazer? É nunca calar a boca. É sempre abrir a boca. É reclamar. É falar. Nunca baixar a cabeça e nunca ficar em silêncio. Porque o dia que nós ficarmos em silêncio, o dia que pararmos de carregar esse time, esse clube nas costas, e como nós estamos carregando há mais de uma década, fecha as portas. Vai para a Série C. Ainda tem cidadão aí, jogador, ainda fala que somos fracos. Fracos. Sendo que se não fosse nós, torcedores, o Goiás já tinha caído para a Série C. Porque quem está mantendo o Goiás é a torcida. É a torcida que empurra, que lota a Serrinha, que lota a Serra Dourada, que leva tapa na cara, leva cuspida na cara. Isso no modo assim, figurativo, galera. Que leva tantas vergonhas, mas tá lá, levando o time nas costas para não fechar as portas, para não cair para uma Série C. Então eu acredito ainda, galera, que a principal peça que muda da mudança do Goiás é a torcida, que faz a diferença. Galera, se a torcida unir, ninguém segura. Ninguém segura. Jogador que não quer jogar, pega descendo mesmo. Dirigente que não faz um bom trabalho, pega descendo mesmo. Não tem esse que resiste, galera. Protesto da torcida todo dia, todos os jogos, falando nas páginas, reclamando, pedindo providências, unindo, né? Tendo aquela união mesmo, protestando com afinco, com força. Não tem nada que resiste, galera. Não tem nada que resiste. Então eu acredito ainda, né, que quem faz a diferença, quem vai fazer a diferença e quem está fazendo a diferença somos nós, torcedores esmeraldinos. Volto a repetir. A torcida que está carregando o Goiás, galera, nas costas. Que não está deixando o Goiás se lascar mais ainda é a torcida. Não é dirigente, nada. Ainda mais esses dirigentes que nem goianos são. Que nem conhecem a história do Goiás. Mas nós conhecemos. Porque o dia que pararmos de carregar o Goiás nas costas, aí tem aquele velho né, aquela velha fala aí que todo mundo comenta, fecha as portas. Vai pra Série C, vira uns 70, galera, até fechar as portas. É por isso que eu acredito na torcida. Pela torcida tá carregando o Goiás até nessa draga. É mostrando que a torcida tem muito poder e muito valor. E é forte. E muito forte. E muito forte. Porque o dia que ela... Um dia, se nós parassem e falassem, hoje nós, a partir de agora, o Goiás acabou, não tem nós mais. Acabou. Não tem mais torcedor, não carregamos mais. Fecha as portas, vai pra Série C e por lá fica mesmo. E por lá fica. Então, galera,
né? Temos que unir. Temos que unir. Né? Não importa se com esses dirigentes atuais, ou quem que vai, né? Ou que outros aí que nunca deixaram de mandar, não importa. O importante é unirmos. Unirmos em prol do Goiás Esporte Clube. Ponha isso na sua cabeça. Reflita isso que eu estou falando. Quem carrega o Goiás, quem está carregando o Goiás, em outros tempos era a torcida também, mas o Goiás aí era diferente. O clube era acima de tudo, né? Era o Goiás que fazia grandes campanhas, que dava alegria para o seu torcedor. Mas de uma década ou mais para cá, quem carrega esse clube no colo, nas costas, para não deixar ele cair, para não deixar ele fechar as portas, é a torcida esmeraldina. É a torcida esmeraldina. Então, galera, eu quero o seu comentário aqui. Será que realmente o Goiás não tem dono? Comenta aqui a sua opinião. A sua opinião, você sabe, né? O seu desabafo, a sua opinião, aquilo que você entende, você sabe que é muito bem-vindo aqui no canal Esmeraldino Sim. Então, tá aí, né? A pergunta para você, Esmeraldino, para você comentar aqui, Esmeraldina também, no canal Esmeraldino Sim. Será que realmente o Goiás não tem dono? Comente aqui no canal Esmeraldino Sim. Vamos passar rapidão aqui em alguns nomes para a gente dar aquele salve e dar aquele abraço esmeraldino, né? Hilton Moraes. Eu acho que é a primeira vez que eu falo o nome do Hilton Moraes, hein, gente? Será que não? Primeira vez que parece que ele comenta aqui. Pega leve. Falhas acontecem. Se a torcida não falasse demais, o Paulo Baier estava no Goiás até hoje. Acabei de falar agora, Hilton Moraes, nós não vamos nos calar. Nós não vamos nos calar. Como foi com o Paulo Baier, como foi com outros, como está sendo até com o Marcão. Porque é inadmissível. Eu não aceito, galera. Não aceito. Por tudo que nós estamos fazendo pelo clube, pelo Goiás, carregando nas costas esse clube aí, não tem como aceitar um camarada vir de fora aí e falar essa torcida do Goiás fraca, da P. Não podemos aceitar e não podemos calar. Não vamos nos calar, viu, Hilton Moraes? Um abraço esmeraldino para você, meu querido. Edinaldo Jesus, o Goiás está cheio de pipoqueiros. Com quem tem hoje de elenco, sem compromisso, não dá para acreditar. O Edinaldo Jesus falando que só tem pipoqueiro, né? Com o que tem hoje no elenco, não dá para acreditar. É que nós estamos acabando de falar agora. Será que esses profissionais que colocaram lá foi cabide só por cabide de emprego? De futebol mesmo, não entende patavina nenhuma? Então, tá aqui seu registro, Edinaldo Jesus. Um abraço esmeraldino para você. Aí ele acrescentou aqui, ó. Acrescenta aí Marcão e Lepo. Quero falar sobre isso aqui, galera. Eu tava vendo um comentário, acho que do André Isaac, mostrando certinho o gol do Paysandu, ele isentando o Messias de culpa e falando que a culpa verdadeira foi do Lepo. Aí mostrou passo a passo, eu não fui no jogo, galera, tive que ver assim aos poucos, né? Mas vendo certinho, olha, eu não vou isentar o Messias não, porque tudo bem, porque quando ele virou, dava prazo. Quando ele virou, ele já tinha que ter virado chutando ela para fora, chutando para frente. Não. Ele virou, né? Só que aí, e não tirou ela de dentro da pequena área. Só que aí, olhando bem, dos três, Arthur Kaique, Messias e Lepo, para mim, dos três, o que tem mais culpa é o William Lepo. Não tô isentando os outros dois, não. Nem o Messias, nem o Arthur Kaique, não. Mas depois eu vi, galera, o William Lepo parou de correr no meio do caminho. Parou de correr.
Meu Deus do céu, ele começou a correr junto com o atacante, no meio do caminho ele parou, deixou o atacante prosseguir sozinho. Ah, aí o Messias não tirou a bola, o William Lep ficou lá atrás, parou no meio do caminho, galera. O cara que marcou o gol, o William Lep parou de marcar ele. Ele fez o gol. Então, dos três aí, eu acrescento a culpa a mais aí no William Lep. E tá aqui, né, o Edinaldo Jesus falando que acrescentaria o Marcão e o Lepo. Concordo, viu? Um abraço esmeraldino pra você, viu, Edinaldo Jesus? Cláudio Melo, você acredita nisso? Deixa de ser inocente. Quantas vezes fizeram isso, jogador, e foi afastado, e depois reaparece nas escalações? Eu acredito, Cláudio Melo. É o que eu acabei de falar agora, por causa de nós, torcedores. Eu acredito em nós, torcedores esmeraldinos. Nós fazemos a diferença. Rapaz, você já pensou todo jogo agora, a partir da agora, o Marcão pegar na bola e vaias, e vaias, e vaias, e vaias. Todos os jogos. Pressão em cima de pressão. Eu tenho certeza, não aguenta não. Não aguenta não. Por isso que eu falo pra você que adianta assim, depende de nós, torcedores. Porque nós unidos somos muito fortes, muito fortes. Um abraço esmeraldino pra você, Cláudio Melo. Luiz Helena, já vai tarde. Estão esquecendo de Marcão, Arthur Kaique e o Andrino. E o Andrino junto. Mas não acredito nessa diretoria. É difícil, né, Luiz Helena? Um abraço esmeraldino pra você. Rubens Almeida, acho injusto com o Vitinho. Chegou agora e joga mais que Gava e Rodrigo Andrade. Rapaz, eu concordo com você. O Vitinho começou a crescer, deu pra ver o futebol dele. Ele não é ruim. É inacreditável. Eu, pra mim, fazia uma troca aí, colocava o Marcão no lugar do Vitinho. Ou Lepo no lugar do Vitinho. Ou Arthur Kaique no lugar do Vitinho. Mas eu daria mais chances ainda pro Vitinho. Ele tem potencial sim, viu? O Rubens Almeida. Um abraço esmeraldino pra você. Antônio Gomes, esses três jogadores aí já era pra ter saído há muito tempo. Já era pra terem saído há muito tempo. E mais uns 4 aí que também não jogam nada. Cadê o camisa 10? Vai vir quando? Se não vir... Bom, não veio nessa janela, viu, ô Antônio Gomes? Esperamos na próxima. Se não vir na próxima, então adeus. Não vem mais, viu, Antônio Gomes? Um abraço esmeraldino pra você. Então é isso aí, galera. Não esquece de comentar aqui, né? Será que o Goiás realmente não tem dono? Você acha que se nós unimos em prol do Verdão, mudamos essa situação? Então comente à vontade aqui no canal Esmeraldino Sim. Tá certo, torcida Esmeraldina? Canal Esmeraldino Sim, o canal da torcida inteligente. Um abraço a todos fiquem com Deus e tamo junto.